Hoje eu tô aqui para falar sobre roteiro. No livro Como Ver um Filme, de Ana Maria Baiana, ela disseca elementos essenciais de um filme, desde os alicerces até o estilo. E é precisamente essas palavras que ela utiliza no livro. Eu trouxe para vocês hoje um pouco sobre a questão que ela desenvolve sobre roteiro e, mais especificamente, eu vou focar na parte de como deixar o seu roteiro mais atrativo, mais criativo. Ela começa falando de Aristóteles. Em 335 a.C., Aristóteles mergulhou nas entranhas da arte dramática em seu tratado Poética e, sem saber, antecipou o nascimento de uma nova forma de literatura ainda sem nome, a literatura cinematográfica, ou seja, o roteiro. Sem a sua contribuição, os roteiristas de hoje ainda estariam batendo a cabeça tentando contar uma história em menos de 2 horas. Por isso, não há guia melhor para adentrar no processo criativo do cinema que começando com Aristóteles. Se substituirmos a palavra poeta por roteirista, sua epígrafe para o capítulo oferece uma definição precisa do que um bom roteiro deve ser. O relato do possível, não do real, seguindo as leis internas da probabilidade e da necessidade. Antes de continuar, quero mostrar a vocês a plataforma da VMakers, que conta com mais de 200 cursos de audiovisual que vai da teoria à prática, da pré-produção à pós-produção. É uma plataforma bem completa para você que gosta e quer aprender ou aprimorar suas habilidades na área do audiovisual. É por lá que eu aprendo e melhoro as minhas edições e o meu conhecimento sobre cinema. Tem também assistência técnica especializada caso você precise de ajuda com alguma coisa, e o melhor de tudo é que com o meu cupom que vai aparecer aí na tela, você só paga R$ 99 por mês para ter acesso a tudo isso. Então não perca essa oportunidade e se torne parte da escola mais completa de audiovisual do Brasil. Existem então essas duas leis de Aristóteles, a lei da probabilidade e a lei da necessidade. O que seriam essas leis? A lei da probabilidade dá vida à lógica interna de um bom filme, levando-nos a suspender a nossa descrença em tudo que vemos na tela. Se os fatos na tela obedecem às normas inventadas, mas rigorosamente mantidas, por exemplo, um filme de fantasia inventar regras absurdas no seu mundo, por exemplo, existem dragões, porém mantê-las e segui-las. Somos capazes de acreditar em praticamente qualquer coisa. Porém, no entanto, se algo viola a lei da probabilidade, o filme acaba nos perdendo. Agora, a lei da necessidade impõe disciplina ao roteirista, guiando a escolher apenas as vertentes narrativas que realmente vão impulsionar a história, explicar o mundo interior dos personagens, justificar suas ações e criar tensões e enigmas que vão tornar a história mais envolvente. Se algo na tela não é necessário para avançar a história, o filme se torna confuso e bastante entediante. O controle sobre o material deve ser tão grande que nada na tela deve ser gratuito, entende? Por trás de cada história, personagem e acontecimento, há um tema fundamental, uma ideia poderosa que permeia tudo. É como se fosse a alma do filme, a força que desenvolve os significados. Alguns exemplos descritos no livro. Quem Quer Ser um Milionário, vencedor do Oscar em 2009, que fala sobre esperança. Ou o filme Onde os Fracos Não Têm Vez, de 2007, que trata da responsabilidade e das consequências de nossas escolhas. Até mesmo em filmes de guerra, como Guerra ao Terror, de 2010, o tema da lealdade é sempre presente. Agora, a premissa, por outro lado, é o que dá movimento à história, como se fosse o pontapé inicial. É como uma fórmula secreta que torna cada filme único. Por exemplo, em Quem Quer Ser um Milionário, a premissa é a determinação de Jamal, um jovem pobre, em vencer um concurso de perguntas e respostas. Agora, no filme Onde os Fracos Não Têm Vez, a premissa é a descoberta de uma maleta cheia de dinheiro e os impactos que essa descoberta traz à vida dos personagens, principalmente do personagem principal. No filme Guerra ao Terror, a premissa
é a capacidade de um novo sargento em substituir seu predecessor na perigosa tarefa de desmontar bombas em zona de guerra. A trama é a história completa do filme, é o desenvolvimento da premissa em todos os seus detalhes. É o que contamos para os nossos amigos quando queremos compartilhar nossa experiência com o filme. Como ele começa, como ele se desenvolve, os conflitos, os confrontos, as vitórias, as derrotas. Agora, o gênero é a forma como a história é contada, como a premissa e a trama são apresentadas. Por exemplo, um mesmo enredo pode ser contado de diversas formas. Por exemplo, Rei Arthur. Excalibur é um filme de drama, Rei Arthur é um filme de aventura, Monty Python e O Santo Graal é uma comédia satírica. Eles têm o mesmo enredo, mas são contados de formas diferentes. Ao estabelecer então a premissa, a trama e o gênero da sua história, o escritor deve decidir qual tipo de narrativa vai usar. As opções incluem a narrativa direta, que segue uma ordem cronológica, a narrativa inversa, que conta a história em flashback. Também tem a narrativa episódica, que consiste em várias histórias independentes conectadas por um tema, e a narrativa fracionada ou não linear, que conta uma ou várias histórias em segmento fora da ordem cronológica. Um roteirista de sucesso sabe que a base de qualquer grande filme é uma estrutura bem construída, é uma base bem construída. Embora muitos acreditem que diálogos espirituosos, emocionantes, grandiosos sejam o suficiente, o diálogo é apenas uma parte secundária do filme. O que realmente importa é a habilidade de contar a história através de imagens em movimento. Um bom roteiro deve primordialmente mostrar, não contar. Qualquer diálogo deve ser subordinado às regras de probabilidade e coerência psicológica de cada personagem. Um roteiro bem estruturado tem o poder de estimular, instigar, provocar e emocionar o espectador. E é a base de qualquer grande filme, onde cada diálogo surge naturalmente e ajuda a conduzir a narrativa. Por outro lado, um roteiro ruim pode ser a ruína de um filme, mesmo com um elenco maravilhoso, uma produção de altíssima qualidade. A verdade é que um bom filme sempre começa com um bom roteiro. A arte de contar histórias no cinema depende de duas coisas cruciais. Primeiro, o ritmo. Cada personagem, situação e emoção devem ser administrados de forma cuidadosa para chegar até o destino final. O diretor também entra em cena para decidir como será a montagem final, mas a ideia inicial já deve estar traçada na mente do roteirista. Segundo, o arco da narrativa. É como se fosse um mapa que conduz os protagonistas e a audiência numa jornada transformadora. O objetivo é que o protagonista chegue o mais longe possível do lugar de onde começou, seja ele físico, emocional ou metafísico. A narrativa não deve ser linear, mas seguir o arco que Aristóteles descreveu em sua obra poética, que consiste na exposição dos personagens e trama, a complicação dos conflitos, culminando no clímax, onde tudo chega ao ápice, seguido pela resolução dos conflitos até a conclusão final. É claro que os roteiristas podem seguir essa estrutura tradicional ou criar variações para obter, claro, resultados diferentes. No entanto, a maioria dos filmes que vemos segue essa estrutura milenar adaptada para o cinema com precisão. É o roteiro que dá o tom, que estabelece o ritmo e que conduz a narrativa e é a base para um filme bem-sucedido. Se formos aderir ao modelo aristotélico, podemos construir um roteiro com 3 atos, aquele clássico. Imagine um roteiro com um arco, com 3 atos bem definidos e uma trajetória emocionante que leva o personagem de um ponto ao outro ponto, no extremo ponto. No primeiro ato, somos apresentados ao mundo da história, aos personagens principais e ao que motiva a trama. Mas não se engane. Logo de cara, um grande obstáculo surge, mudando
completamente o rumo da história. No segundo ato, o conflito se intensifica, novos personagens aparecem e o problema central da trama se revela. Os personagens tentam resolver a situação, mas as soluções encontradas não são suficientes, gerando até mesmo novos problemas. E no terceiro e último ato, os personagens passam por uma grande transformações, fazem escolhas radicais e enfrentam desafios com atos heróicos. A resolução final pode não explicar tudo, mas deve deixar clara a solução do conflito que foi o motor da história. Como o final de Filhos da Esperança, que é o exemplo do livro, onde uma criança nasce em uma terra até então estéril, quebrando o paradigma essencial e resolvendo o grande impasse da narrativa. Se o final é satisfatório, o espectador vai sentir isso. A arte do cinema tem seus segredos e truques que acabam transformando nossa experiência ao assistir a um filme. É como um repertório de recursos e atributos que a teoria e a prática criaram como se fossem os ossos do ofício. Vamos listar alguns desses truques. Começando com a quarta parede. É como se o filme fosse uma bolha mágica, um universo inteiramente próprio que existe por si só, alheio aos nossos olhos. Mas há momentos em que essa barreira invisível que separa a plateia e o enredo é quebrada por um personagem muito corajoso que encara diretamente o público e o envolve em seu mundo cinematográfico. É uma jogada arriscada, mas quando é bem executada, é uma deliciosa dose de surpresa e muita diversão. No entanto, a quebra da quarta parede deve ser usada com muita sabedoria e medida. Segundo, backstory ou criando uma história pregressa. Sabe aquela sensação de que um personagem é tão real que você jura que já o conheceu antes? Isso é resultado do trabalho de bastidores que muitos roteiristas, diretores e elenco realizam. Eles criam um universo de histórias que aconteceram antes do início da trama principal, detalhando momentos, objetos e expressões que explicam a personalidade de cada personagem. Champagne, Al Pacino, Robert De Niro são muito famosos por usarem esse tipo de recurso para dar vida aos personagens que interpretam. Eles costumam pesquisar e desenvolver suas próprias histórias pregressas, complementando as anotações dos roteiristas, e assim eles conseguem ancorar ainda mais a veracidade dos personagens que interpretam. E nós, como espectadores, somos presenteados com personagens muito ricos, bem complexos, que nos cativam e nos fazem sentir como se fizéssemos parte da história. O terceiro é o foreshadowing. Esse é o segredo mais bem guardado do roteiro de cinema. É o elemento que passa batido pela maioria dos espectadores, mas que tem um poder imenso para a narrativa. O foreshadowing é uma técnica que os roteiristas usam para preparar o terreno sutilmente para os momentos mais explosivos da trama. É uma forma de nos ensinar a ver além do óbvio, de perceber aquilo que é fundamental para a história. Por exemplo, em Onde os Fracos Não Têm Vez, os irmãos Coen nos mostram diversas vezes como o assassino, Anton Chigurh, usa um compressor de ar como uma arma, mas também como ferramenta para abrir portas. Quando Llewellyn está encurralado em um hotel na fronteira, a plateia já sabe quem está atrás dele apenas ao ver o ferrolho da porta ser aberto com um golpe de ar comprimido. É nesse momento que o perseguidor cruel e implacável se revela com toda a sua força com uma simples imagem. O próximo é o bookend. Imagine um conto dentro de um conto, uma história que serve como moldura para o resto da trama. É como se fosse um pincel que delimita a narrativa, separando do mundo real e dando vida a uma nova dimensão. Em Sin City, por exemplo, a história de uma mulher e de um homem num arranha-céu não tem nada a ver com o resto do filme, mas a sua atmosfera sombria e estilizada estabelece o tom para o que está por vir. Já em Babel, por exemplo, a história do rifle e dos meninos nas montanhas do Marrocos
pode ser vista como bookends para as outras tramas. E quando um bookend está habilidosamente ligado à narrativa principal, é chamado de framing device, uma moldura que serve de base para a história como um todo. Em Quem Quer Ser um Milionário, a detenção e tortura de Jamal são a moldura que conecta o passado do personagem e sua jornada no programa de TV. Flashback e flash forward são recursos narrativos poderosos usados em filmes para revelar elementos do passado ou do futuro da trama. No filme Conduta de Risco, o filme começa com um flash forward que mostra incidentes que vão acontecer 4 dias depois da narrativa principal. Filmes como Cidadão Kane, Entrevista com o Vampiro, J. Edgar também mostram o uso do flashback como um artifício para enquadrar a narrativa principal. No primeiro, a busca pelo significado de Rosebud leva ao flashback da vida do protagonista Kane, enquanto nos outros 2 filmes são os próprios protagonistas que narram suas vidas no passado a partir de um ponto no presente. O flash forward, por sua vez, é menos comum, mas pode ser usado de uma forma eficaz para criar antecipação e expectativa na plateia, como no filme Conduta de Risco. O próximo é o MacGuffin, que é um elemento narrativo comum em filmes, geralmente um objeto ou uma ideia que é usado para distrair o espectador da verdadeira trama ou objetivo. O termo foi cunhado pelo diretor Alfred Hitchcock, que frequentemente usava esse artifício em seus filmes. Um exemplo clássico é o filme O Falcão Maltês, de 1941, em que o objeto em questão é uma estátua de falcão que é procurada por vários personagens, mas acaba sendo apenas um pretexto para a história real do filme. Outro exemplo famoso é o filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, de 1981, em que a arca é o MacGuffin que motiva a ação dos personagens, mas o verdadeiro objetivo é impedir que os nazistas obtenham o poder sobrenatural da arca. O próximo é set pieces, que são grandes cenas escritas para ancorar a ação em determinados momentos, enfatizando pontos-chave da evolução do protagonista. Esses momentos são geralmente chamados de momentos de encher os olhos, pois têm um impacto visual significativo na narrativa. Exemplos de set pieces incluem a carga sobre Aqaba em Lawrence da Arábia, o incêndio de Atlanta em E o Vento Levou e a retirada de Dunkirk em Desejo e Reparação. As set pieces são usadas para dar o tom de cada ato do filme e para enfatizar a evolução do personagem principal. E por último, a exposição, que é como um mapa do tesouro para a audiência, mostrando-lhes onde estamos e quem somos em determinado momento da história. É um desafio e tanto para os roteiristas, pois não querem tornar a narrativa enfadonha com uma simples explicação. Afinal, quem quer ficar sentado por quase 15 minutos ouvindo um monólogo sobre Maria Madalena, Leonardo da Vinci e o Santo Graal, como o Código da Vinci? Uma alternativa criativa é o diálogo recheado de ação, como o que apresenta o ciborgue assassino de O Exterminador do Futuro. Assim, a narrativa é iluminada sem cansar a plateia. E por fim, para fechar com chave de ouro, a autora nos diz algo muito legal e verdadeiro. Um roteiro é como a planta baixa de um grandioso edifício de luz e imagens em movimento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me digam aqui nos comentários se vocês já conheciam esses truques, esses segredos, essas técnicas de roteiro, se vocês utilizam no roteiro de vocês ou se vocês vão utilizar. Aproveita e manda esse vídeo para quem está escrevendo algum roteiro, para quem gosta de cinema, assim como eu, assim como você, e nos vemos até o próximo vídeo. Tchau, tchau!